Entrei, consegui entrar no Instagram. Nossa, que dificuldade, Instagram. Muito bem, vamos começar mais uma live. Boa noite, Lucila. Boa noite, acho que é Lidmar. Vamos começar, Paula. Vamos começar a nossa live, nossa 7ª live de aquecimento. E o tema de hoje é: não fale com as paredes, não converse com as paredes. Espera aí, deixa eu ver direitinho aqui para não falar errado aqui para vocês. Não converse com as paredes. Ai, cadê? Tá aqui, tá aqui. O tema de hoje é: não fale com as paredes, converse com seus filhos. Então, esse é o tema da nossa live dessa noite, né? O que nós vamos conversar sobre esse tema nessa minha 7ª live de aquecimento, que é uma série de lives que eu venho fazendo todos os dias, né? Com exceção de ontem, que eu não fiz, mas eu venho fazendo todos os dias desde a semana passada. E essas lives são lives para preparar vocês para um evento que eu vou fazer, que começa na próxima segunda-feira, dia 11, e vai do dia 11 ao dia 17, que é a semana Sexualidade se Aprende em Casa. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, entra na minha bio, quem está no Instagram, entra na minha bio, lá tem um link que vai levar vocês direto para essa página de inscrição. E aqui no Facebook, no YouTube, o Tiago acabou de colocar aqui, né, o link para vocês se inscreverem. É um evento gratuito, é um evento online, que vocês vão poder fazer do horário, no momento que vocês quiserem, desde que seja entre esses dias, do dia 11 ao dia 17 de abril. Então, durante esse período, vão estar disponível aí para vocês 3 aulas super importantes para vocês aprenderem, né? Exatamente como fazer com que os seus filhos, nesse momento que estão entrando ou já estão na puberdade, queiram falar com você sobre sexualidade. Então, esse é o objetivo dessa semana Sexualidade se Aprende em Casa. E hoje nós vamos conversar sobre não fale com as paredes, converse com seus filhos. Gente, quem está aí que já se sentiu, quando conversa com seus filhos, se sentiu falando com as paredes? Põe aí para mim nos comentários. Vamos lá, vamos começar a participar hoje, desde cedo nessa live. Vamos conversar, porque conversar é muito melhor do que quando só eu que estou falando, né? Então vamos lá, eu quero ouvir vocês. Quem já se sentiu falando com as paredes quando fala com seus filhos? Quem se sentiu assim, põe aí, né, o dedinho demais, ou então coloca eu, né, para eu saber que vocês já se sentiram desse jeito conversando com seus filhos, ou seja, falando com as paredes, né? E o que a gente quer não é conversar com as paredes, o que a gente quer é conversar com eles, né? Ser ouvida por eles. Então, quando eu falo para vocês, né, falar com as paredes, o que eu quero dizer com essa expressão? É exatamente, né, que a gente tem a impressão que a gente está falando, e os nossos filhos não estão nos ouvindo, que a gente está conversando, né, com as paredes. Outra sensação de quando a gente conversa com as paredes, né, é aquela sensação de que a gente está sendo rejeitada, né? Boa noite, Fabi, bem-vinda. Bem-vindo, Pedro, bem-vinda, Aline, Éder, Lígia, boa noite a todos vocês que estão entrando aqui agora. Então, vejam, o se sentir com a parede, se sentir conversando com as paredes, é um sentimento de rejeição, é um sentimento, né, poxa vida, eu estou aqui, estou me esforçando, estou querendo, estou de coração aberto e o meu filho, a minha filha não quer conversar comigo sobre sexualidade, né? A Fátima colocou aqui, toda conversa é assim, falo e ele finge escutar. Fátima, é um sentimento muito ruim esse, não é? Da gente não se sentir ouvida, né? Da gente se sentir rejeitada até. E perceber, né, que aquilo que a gente falou não está interessando. É essa a sensação
era essa a sensação que me dava, né? Parecia que o que eu estava falando não interessava para os meus filhos. Então, essa sensação que a gente não pode sentir. Quer dizer, a gente até pode sentir, mas a gente tem que entender, né, por que isso está acontecendo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Por que a gente fala com as paredes? Por que aquilo que a gente fala não interessa para os nossos meninos e para as nossas meninas? Por que eles acabam rejeitando aquilo que a gente está falando, como se aquilo que a gente estivesse falando fosse algo totalmente sem nexo ou algo totalmente absurdo, não é? Então, esse é o papo que nós vamos ter agora, não é? Vamos conversar agora. Então, o que é? Vamos tentar começar entendendo o que é conversar. O que é que a gente... Quando a gente fala, eu conversei com meu filho, né? Eu falei com meu filho, o que significa essa conversa? Conversar. Então, conversar significa o diálogo, né? Ou seja, um fala, o outro escuta, e depois o outro fala e o outro escuta. Então, é uma troca, né? O diálogo, ele é uma troca. Ele é algo que, sabe, não fica concentrado só em uma pessoa. Ambos participam dessa conversa, não é? E para que essa conversa aconteça, a gente precisa ter pelo menos uma ideia, não é? Ou saber o que interessa a essa pessoa com quem a gente está conversando. Vamos sair um pouquinho dessa relação mãe-filho. Vamos se colocar numa relação onde a gente está conversando com uma amiga, por exemplo. Não é? Então, você vai trazer uma conversa com uma amiga, vai conversar algo com essa amiga. Em geral, a gente traz alguma coisa que a gente, sabe, tem ideia, né, ou percebe que aquele assunto vai interessar aquela nossa amiga. Porque quando o assunto não interessa, o que vai acontecer? Essa nossa amiga, às vezes até por educação, por ser uma pessoa educada, né, e atenciosa, ela até nos escuta, mas você vê que, sabe, a conversa não cria um clima de afinidade. É uma conversa que morre logo, né, acaba logo. A mesma coisa vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. Então, se você quer conversar com o seu adolescente, é preciso identificar o que o seu filho ou a sua filha, né? Porque não é só o filho, é o filho e a filha, o que eles precisam, né? Que isso é um ponto importante, o que eles precisam e o que eles querem saber a respeito de sexualidade, de acordo, obviamente, com a etapa do desenvolvimento que ele se encontra. Então, fazer esse diagnóstico, ou seja, saber identificar o que, sabe, quais são os temas que interessam para ele, né? O que meu filho quer ouvir? Então, isso ajuda a gente a trazer uma conversa que seja uma conversa, né, que tenha interesse, que tenha liga. Então, algo que você queira conversar com eles e que eles também queiram conversar com você. Isso é que dá o fio, como a gente diz aqui, né, que dá o fio da meada, ou seja, que abre essa conversa e dá o encontro de duas pessoas para dialogarem a respeito de um determinado assunto, no caso aqui, sexualidade, né, que é o meu tema. Então, isso é algo que a gente tem que estar de olho, né, para a gente poder perceber o que eu estou trazendo. É uma conversa ou é um monólogo? Não é? Então, aqui a Beatriz colocou, boa noite, Helena, tenho acompanhado todas as lives. Ai, Beatriz, fico bem feliz, né, com a sua participação aqui nas minhas lives. Tassi também, estou vendo que acabou de entrar, Tassi também tem acompanhado todas as lives. Oi, Ana, oi, Edna também, é outra pessoa que tem estado sempre presente aqui ao longo dessas lives. Então é o seguinte, vamos entender um pouquinho do que é esse assunto que interessa para os nossos filhos, né? Então, se o nosso menino ou a nossa menina, ela está ali em torno dos 8, 12 anos de idade, então eles estão entrando na puberdade, que assunto pode interessar? Boa noite, Leone. Leone também é outra pessoa que tem estado aqui nas lives.
Então, o que interessa para essa menina ou para esse menino que está aí nessa faixa etária, né, entrando na puberdade ou já estando na puberdade? Então, é um momento, quer dizer, a puberdade é esse momento de transformações, ou seja, o que não falta são temas para a gente conversar com eles, porque tem transformação da ponta do pé, né, ao fio do cabelo. É transformação física, é transformação, né, da aprendizagem, é transformação do meio social, é transformação do seu estado psicoemocional. Então, tem muitas questões que estão envolvidas. Então, a gente entender esse momento do nosso menino e da nossa menina é um momento crucial, né? A gente saber o que interessa para ele e para ela é que vai nos dar esse norte da nossa conversa. Então, é conversar com eles sobre essas transformações, tanto físicas, como emocionais, como cognitivas, né? Sobre essas questões emocionais que eles estão vivendo, ela está vivendo nesse momento. É conversar sobre ficar, é conversar sobre namorar, é conversar sobre excitação, masturbação, prazer. Esse é um momento, né, que o corpo está despontando para essas novas sensações. Então, tudo isso são assuntos que interessam tanto para o nosso menino como para as nossas meninas. Outro assunto que interessa são as carícias, sabe, o beijo na boca. Né? Então, muitos deles, nessa faixa etária, ainda são, o que eles dizem, são bebê, né? Boca virgem. Nunca beijaram. E ficam, obviamente, preocupados, ansiosos, querendo saber como é que se beija na boca. Né? Outro dia eu fiz uma live, inclusive, sobre esse tema, né? E trouxe aqui a história de uma mãe, né? que eu vi um vídeo dela aí no YouTube, aonde ela ensinava seu filho a beijar na boca. Muito divertido, muito leve, muito engraçado, né? Então, é uma conversa que interessa para o seu filho, para a sua filha, que nunca beijou, né? É saber como é que se beija na boca. Né? O que ele tem que fazer? Que cuidados que ele tem que tomar? Então, esses são assuntos que interessam. E aí você pode dizer, poxa, Lena, mas e como é que eu converso sobre esse assunto? Eu não sei o que falar sobre esse assunto. Bom, gente, é por isso que eu criei o meu evento, né? Sexualidade se aprende em casa, Semana Sexualidade se aprende em casa. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve, né? Já tem bastante gente inscrita, já estamos passando aí de mais de 1000 pessoas inscritas para esse evento, mas tem vaga para todo mundo porque é um evento online. Então é online e é gratuito, é só você clicar aí nesse link que está na minha bio, quem está no Instagram, e quem está aqui no Facebook, no YouTube, nesse link que o Tiago já colocou aqui nos comentários, que você clica aí e vai cair diretamente na página de inscrição. E lembrar, né, que esse evento não é como as minhas lives, quando eu faço aqui com vocês, as que ficam publicadas. As que ficam publicadas, elas não têm prazo para sair de cena, né? Enquanto que esse evento não, esse evento, as aulas que vão acontecer nesse evento, eles têm um prazo, é do dia 11 ao dia 17 de abril. Então fica ligado, se inscreve, né? E vamos participar, porque eu acho que nesse evento, não só acho, como tenho certeza, e por isso eu criei esse evento, vai te ajudar bastante, não é? a entender como conversar, como fazer com que seus filhos queiram conversar com você e trazer todas essas temáticas para vocês poderem conversar com eles a respeito desse momento. Ou seja, trazer um conteúdo que seja um conteúdo de interesse do seu filho ou da sua filha. E, ao mesmo tempo, que seja algo que você percebe, né, que eles precisam saber, que eles precisam aprender para a sua própria proteção, para a sua própria qualidade de vida, para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, esse é o sentido, né, da gente conversar com os nossos meninos e as nossas meninas sobre sexualidade. Então, conversar, como eu estava dizendo, não é um monólogo. Conversar não é aquela história, porque eu vejo algumas vezes, não, eu já conversei com a minha filha,
Eu já disse a ela tudo o que ela tinha que fazer. Por exemplo, começou a namorar, querer namorar, eu já disse para ela tudo o que ela tinha que fazer, o que é que eu quero que ela faça e tal. E eu pergunto, e ela, o que é que disse? Ah, ela não falou nada. Então não foi uma conversa, foi um monólogo, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Preciso muito, meu menino ainda não se abriu para mim. Vamos lá, Tassi, vamos lá, porque é um momento, é uma oportunidade da gente abrir esse diálogo. Senão a gente fica fazendo esse tipo, né, de conversa, que a gente acha que está conversando, mas só você foi quem falou. O seu filho não falou absolutamente nada. Então, por exemplo, né, quando a gente interrompe o filho está dizendo uma coisa e você vai lá, interrompe e, sabe, só você fala. Então, isso também não é conversar. Né? Isso é um monólogo. Ou então, né, quando você fica repetindo a mesma coisa, blá, 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 que eles já estão cansados de saber. E aí a gente diz, ele não quer conversar comigo sobre sexualidade. Claro que não, é uma conversa desinteressante. Né? Eu lembro muito de uma reportagem, né, que eu vi uma época atrás, que foi inclusive de um casal de filhos, aonde eles foram entrevistados, se eu não me engano, foi na revista Veja, enfim, uma dessas revistas que trouxe, né, uma matéria sobre essa questão da adolescência e da relação dos filhos com os pais. E nessa matéria, a mãe dizia exatamente que ela se sentia assim, falando com as paredes, que ela achava que ela, sabe, estava muito sozinha, que os filhos não queriam mais saber dela, tudo que ela falava não era levado em consideração, que ela, sabe, ela se sentia muito mal com tudo isso. E os filhos, que já nessa época já não eram mais adolescentes, já estavam na fase adulta, disseram, não, mãe, não era assim que a gente via você. Não era que a gente não lhe levasse em consideração e nem achasse que você era uma pessoa chata. É que acontece que você repetia a mesma coisa, coisas que a gente já estava cansado de saber. E você ficava ali repetindo aquelas mesmas coisas. Então, veja, esse é um comportamento que a gente tem que estar de olho. O que eu estou dizendo para o meu filho ou para a minha filha? Vale a pena eles ouvirem? Né? Então, é algo novo. Então, tudo isso são reflexões que a gente precisa saber para fazer para que a gente traga uma conversa que não nos leve a falar com as paredes, mas sim a conversar com os nossos filhos, a conversar com o nosso adolescente, com o nosso adolescente e a nossa adolescente, né? Isso aí lembra muito uma história da Marina. A Marina é uma cliente que eu tive, ela me procurou para fazer uma consulta comigo, porque ela disse que, sabe, já não aguentava mais brigar tanto com o filho dela, se confrontar tanto com o filho dela, porque ela tentava conversar com ele e ele não queria, né? Ele não a ouvia, né? Então ela dizendo que ela tinha percebido que ele estava começando a ter chulé. E ela então falando para ele, olha filho, você tá com chulé, tá na hora de você, sabe, cuidar do seu sapato. Então, por favor, quando você chegar da escola, pega o teu sapato e bota lá na lavanderia, num lugar que, sabe, que fica mais arejado, para ver se o teu sapato arejando melhora esse chulé, né? Só que ela disse que quando ela chegava do trabalho, que olhava, ele não tinha feito nada com o sapato dele. Tinha deixado o sapato dele exatamente daquele jeito, muitas vezes emborcado, né? Virado, enfim, não tinha o menor cuidado com o sapato e nem de olhar para esse tipo de situação. E aí ela dizendo que não aguentava mais, sabe? Porque quando ela chegava, ela vinha, dava logo uma bronca nele, né? E já não tinha mais paciência. Onde é que já se viu alguém ter um chulé desses e não tá nem aí para esse chulé, sabe? Que nenhuma garota ia querer namorar com ele, ia querer ficar com ele, porque um homem com chulé era a pior coisa que existia na face da terra. E ela começava então a dar uma bronca, e quando ele ia se explicar para dizer por que não tinha colocado o sapato na lavanderia, ela não quero saber de justificativa, né? E dizia, não quero saber dessas suas desculpas. E ela mesma catava o sapato e levava o sapato para a lavanderia. E dizia, estou me sentindo falando com as paredes, né? Porque falo com você e tudo que eu digo, você entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí, gente,
Falei com vocês o que a gente fez na última live. Vamos analisar essa mãe, né? Vamos avaliar esse comportamento, né? O que essa mãe fez? O que está acontecendo nessa conversa? Foi uma conversa ou foi uma bronca? Ai, travou, Tassi? Vocês estão me ouvindo bem aí pelo Instagram? Se tiver difícil, se tiver travando no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá caminhando. Ah, aqui tá colocando que tá ouvindo, sim. Então pode ter sido só, né, a internet da Tarsi. Então, gente, vamos analisar o que aconteceu nessa conversa. O que essa mãe fez, né? Vamos olhar agora, não com o nosso olhar de adulto. Vamos olhar com o olhar do adolescente, né? Esse adolescente que está vivendo esse momento, né, com essa mãe, nesse diálogo que eu retratei aqui para você, diálogo não, né? Nessa bronca, né, que eu retratei aqui para vocês, né? O que aconteceu? O que aconteceu com esse adolescente? Alguma vez vocês já viveram uma situação dessa com a mãe de vocês? De levar uma bronca e não ter nem oportunidade de se justificar e ao mesmo tempo a sua mãe ir lá e, sabe, catar e ela mesma e fazer as coisas? Como é que vocês se sentiram? Vamos comentar aí, vamos colocar aqui nos comentários. Adoro quando vocês comentam e a gente pode ir conversando. Então vamos ver, enquanto vocês não colocam, porque eu sei que dá uma diferença aqui de tempo, não é? Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essa mãe, né? Por que o adolescente não ouviu? Tá? Se vai lá pro YouTube ou então pro Facebook, que tá para ver se você consegue assistir melhor, porque outras pessoas estão dizendo aqui que não tá travando, não. Então, veja, por que esse adolescente não a escutou? Né? Foi uma coisa então, que eu conversei com ela. Né? Então, o que a gente identificou nessa relação que fez com que ela se sentisse falando com as paredes e não com o filho dela? Porque o adolescente ele não enxerga um fato através do mesmo olhar, né, que a mãe enxerga. Olha, aqui no Facebook... A Janice está colocando que está legal, né? A Fátima colocou que travou, mas que foi rápido. Bom, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque, infelizmente, a gente depende da internet. E a internet, às vezes, ela funciona do jeito que a gente precisa e outras vezes ela não funciona. Então, vamos caminhando, não é? Então, trazendo de volta a história do comportamento dessa mãe, por que esse filho não a escutou? Né? Por que esse filho não viu essa angústia, essa irritação? Quer dizer, ele viu a irritação, mas não via a necessidade que essa mãe estava vendo em relação ao chulé dele. Porque o adolescente, ele não vê um fato através dos olhos da mãe. Ele vai ver um fato através dos olhos dele, através da circunstância em que ele está vivendo, da sua capacidade, né, de ver, da sua capacidade de ver aquela situação em função da sua experiência, do seu entendimento, do que ele consegue saber naquele momento. E a gente já viu em outras lives que esse é um momento de desenvolvimento desse adolescente. É um momento que a estrada dele ainda é muito curta e ele está num processo ainda de descoberta, né, de descoberta das situações. E, portanto, é possível, Tassi. Boa noite, Tatiane. Então, veja, é um momento da vida deles que eles estão enxergando por um ângulo, ou seja, por uma visão de muito menos experiência do que, por exemplo, a visão da mãe. Então, nesse momento, né, o que acaba acontecendo? A mãe acha
que o seu filho está enxergando o fato do mesmo jeito que ela está enxergando, quando isso não está acontecendo. Então, eu sempre falo que é mais ou menos como a gente falar uma língua estrangeira. Então, quando você conversa com o teu filho, que você traz um assunto para ele, você precisa entender o que é que ele está entendendo daquilo que você está dizendo para ele. Então, a gente tem que olhar através dos olhos dele. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que entender esse momento do nosso adolescente, né? Outra coisa que essa mãe fez foi ela repetir sempre a mesma coisa, todos os dias, em vez dela pegar, né, e conversar de fato com o seu adolescente, ou seja, prepará-lo para esse momento, mostrar o que está acontecendo com o corpo dele. Não, ela ficou ali, em vez de trazer um conteúdo que acrescentasse, ficou repetindo a sua insatisfação por ele não colocar o tênis no local e, ao mesmo tempo, né, ela não explicou para ele por que era necessário. Qual era o benefício de colocar um tênis para arejar em relação a essa circunstância dele estar com chulé. Então, isso não foi colocado. Uma outra coisa que ela fez aí, né, foi dar uma bronca. E a bronca, ela não gera diálogo, ela gera medo. E o medo, gente, é a pior coisa que pode acontecer na relação para uma conversa fluir, para acontecer um entendimento entre mãe e filhos, né? Então, o que é que acaba acontecendo? Ela vem trazendo um assunto que se repete sem acrescentar nada para ele, e isso acabou se tornando um assunto desinteressante. Então, eles ficam, tá bom, já ouvi, sim. E não há, né, uma comunicação fluida, não há uma conversa. Há sim uma bronca, há sim um monólogo, mas não há uma conversa. E isso é uma coisa que a gente precisa estar atenta, né? Porque o adolescente, ele escuta o que ele tem interesse em aprender. O que ele não tem interesse em aprender, ele vai deletar, né? Ele vai deletar. Então, a gente precisa entender este momento que ele está vivendo, que coisas estão acontecendo com esse adolescente, que interesses são esses que ele tem, como que a gente pode conversar sobre esses interesses, né? E, obviamente, né, a gente trazer para eles uma coisa que tem a ver com esse momento que eles estão vivendo, que desperte nele, puxa vida, isso daí é uma coisa que eu não tinha pensado. E, gente, isso é uma experiência que eu tenho na minha vida, porque eu trabalhei muitos anos com adolescentes nas escolas. E eu lembro, né, uma vez, que foi uma das vezes que mais me chamou a atenção, foi nesse projeto Vale Sonhar, né, que é com esse jogo aí que a gente fez lá no Instituto Kaplan, eu e a minha equipe, né? Vocês vão saber um pouquinho melhor sobre isso nesse meu evento Sexualidade se aprende em casa, né? E nesse projeto, teve uma vez que eu e uma outra colega, nós fomos fazer uma palestra numa escola. Gente, foi uma palestra longa, porque foi uma palestra que a gente sintetizou em 2 horas um trabalho que leva aproximadamente, né, de 6 a 8 horas com os adolescentes. E a gente teve que juntar tudo em 2 horas e fazer uma conversa com eles que desse uma motivada para eles se prevenirem de gravidez na adolescência. E eu lembro que a gente trouxe nessa palestra, né, coisas que a gente, assim, bom, o que interessa para eles? E a gente, sabe, botou foco no que interessa para esse adolescente. E diante dessa realidade, gente, vocês acreditam que chegou o lanche e esses adolescentes não arredaram o pé, né, da carteira que eles estavam, né, da mesa, da cadeira que eles estavam, para ir comer? Olha que era um desafio, porque na hora que chegou o lanche, eu digo, agora vai dispersar. Mas o que a gente estava falando era sobre a vida deles, sobre coisas que eles queriam saber naquele momento. A gente estava falando de um assunto que era um assunto, sabe, que ele estava vivenciando. Porque a gente estava falando
das sensações sexuais. A gente estava falando de práticas sexuais que colocavam numa situação de risco para a gravidez. A gente estava falando do porquê que quando se tinha uma relação sexual, havia uma gravidez. A gravidez poderia acontecer. Por quê, não é? Que determinados comportamentos eram de riscos e outros não. Então, esse assunto era o assunto, o que eles podiam fazer, que métodos que eles podiam utilizar, sabe? Então, eram coisas práticas do dia a dia deles, que eles estavam ali vivenciando, e muitos deles, né, ali cheios de dúvidas. O que não faltava era pergunta para saber se o que eles tinham feito era ou não uma prática de risco para a gravidez, que é constante aqui nos meus canais, o que eu recebo de adolescentes e de jovens, né, me perguntando: Lena, eu quero saber se fiz isso e isso é uma prática de risco ou não. Então eram assuntos que interessavam. Então veja, quando a gente fala de alguma coisa que interessa para o nosso menino, para a nossa menina, o que vai acontecer? Eles se interessam, eles querem saber. Se a gente tem o que dizer para eles, e se aquilo que a gente tem para dizer para eles é uma coisa que eles não sabiam ainda, é uma coisa que eles não tinham conhecimento, gente, vocês não imaginam. Gerar valor para os nossos meninos e as nossas meninas é o que dá credibilidade e confiança nessa conversa que a gente tem com eles. Aí eles param, aí eles querem ouvir o que a gente tem para dizer para ele, porque a gente está dizendo uma coisa, né, que é uma coisa que interessa, que é uma coisa que ele está vivendo, que é uma dúvida que ele tem, que é uma curiosidade que está ali perturbando, né, o ouvido dele todos os dias. Então, isso eles vão buscar se interessar por aquilo que a gente está querendo trazer para ele. Então, veja, mas como é que eu converso? Escreve no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, que é sobre isso que nós vamos conversar nesse evento. Então, entra aí no meu link, quem está aí no Instagram, quem está no YouTube, no Facebook, o Tiago já colocou aí o link para se inscreverem, porque nesse evento a gente vai exatamente entender como é que a gente faz, o que precisa ser desenvolvido para a gente poder transformar essa conversa, que era um monólogo, em um diálogo. Né? Fazer com que o seu menino e a sua menina queira conversar com você sobre sexualidade. Então, esse é o propósito, né, desse evento, como é também um propósito, né, o meu propósito todos os dias aqui com vocês, né, conversando aqui com vocês sobre sexualidade, sobre temas que ajudam vocês a conversarem com seus filhos e a dar um suporte, né, que eles precisam. Então, o que aconteceu com essa minha cliente? A gente conversou sobre essa conversa que ela disse que tinha tido, que não era uma conversa, e sim uma bronca, não é? E a gente foi identificando isso que a gente identificou aqui, não é? E mostrando para ela, né? É que e ela, ao mesmo tempo, ia descobrindo junto comigo, foi muito interessante, porque ela foi vendo assim: poxa, Lena, é engraçado, e eu fico falando a mesma coisa e não dou a chance, né, dele fazer aquilo que ele tinha que fazer. Por que eu tenho que ir lá e fazer? Então ele não fez, ele vai ficar com chulé? Então tem alguns assuntos, gente, pesa na balança, não se estressa, sabe? Conversa, explica e abre o seu coração, né, que foi o que eu coloquei para ela. Abre o seu coração, coloca para ele que você fica muito triste, porque você já conversou, já disse a ele, né? Conversou não, já disse a ele por que era preciso ele colocar o tênis dele ou o sapato dele na lavanderia, né? Se não conversou, converse, né? Mostre para ele o porquê dessa história, veja se ele entendeu aquilo que você explicou para ele, coloque o seu sentimento pelo fato dele não fazer, mas não faça por ele. Deixa ele ter as consequências. Deixa ele vivenciar as consequências. Sabe, ninguém vai morrer porque tem chulé. Então, por que você vai se estressar com uma história, sabe, que ele pode muito bem arcar com essas consequências e perceber a importância? Porque senão fica a responsabilidade do que é dele
Ou seja, é ele quem precisa ter essa responsabilidade e não você. Então você, sabe, apontou, faz o seu papel sim, questiona, pergunta por que que ele não colocou, sabe, ouve, dá o retorno, né, o feedback de acordo com aquilo que ele disse, mas deixe que ele coloque. Ah, mas aí ele não vai colocar. Problema dele. Deixe ele sentir, deixe ele ter experiências, deixe ele provar, né? Porque é necessário. Tem coisas que a gente não pode viver pelos nossos filhos. São eles quem tem que viver aquilo. Mas se eu fico batendo numa tecla e trazendo um assunto, sabe, que ele já está cansado de ouvir, sabe, ele acha que não é com ele. Essa história do chulé não é com ele, é com você. A Márcia colocou aqui: em casa todos os dias é uma luta para o meu filho cuidar do tênis. Pois bem, Márcia, não lute. Deixe que ele perceba o interesse, perceba a importância. E ele só vai sentir a importância quando ele viver experiências, né? Se você já explicou, se você já colocou para ele o porquê, e mesmo assim ele não está interessado, sabe, deixa que ele viva a experiência dele. É importante, né? Faz parte do desenvolvimento pessoal dele. Tem coisas e tem horas que são eles que precisam vivenciar. A gente não vai poder proteger os nossos filhos de tudo. A gente pode sim prepará-los, orientá-los, mostrar o que eles podem fazer e diante disso eles tomarem a decisão deles. Porque a experiência é dele, não é nossa. A vida é dele, não é nossa. A nossa é de ajudá-los, é de dar suporte, é de estar próximo, né? De fazer com que eles entendam o que está acontecendo. Daí porque a gente precisa estar preparado. Aqui eu estou falando do chulé, mas tem tantas outras questões ligadas à higiene. Então eu sei que nesse momento da puberdade as mães sofrem muito porque querem que os seus filhos tenham um cuidado de higiene com eles, que os filhos, por ver tanto estresse na mãe, né? E a mãe tão envolvida na sua higiene, eles acham que isso não é deles, isso é da mãe, sabe? E eles têm que aprender a tomar para eles esse tipo de atitude. A atitude é dele, né? Porque essa fase está sendo tão difícil, cansativo. Porque a gente não se prepara, Tassi. A gente não se prepara para lidar com esse momento. A gente fica achando que os nossos meninos agora vão continuar agindo da mesma forma que eles agiam quando eram mais novos, quando tudo o que importava era só o que a mãe dizia ou o que o pai dizia. Agora não. Agora eles estão se transformando para viver, né? Para entrar como é que diz? Conviver com uma autonomia. Né? Como eu falei para vocês, eles estão se preparando para esse segundo parto, sabe? Para nascer para o mundo, para a sociedade. Então, nesse momento, é um momento que eles, sabe, vão contestar, é um momento que eles vão ser do contra. Por quê? Porque eles precisam viver outras experiências para poder desenvolver essa autonomia. E ele não vai desenvolver autonomia se ele ficar funcionando só através da cabeça da mãe. Mas ele vai poder desenvolver autonomia não porque ele vai viver através da cabeça da mãe, mas sim porque ele tomou consciência da importância daquilo que a mãe disse para ele. Percebe a diferença entre ser a mãe que assume o que é dele e a tomada de consciência que nós, como mãe, podemos fazer para que ele ou ela assuma o seu comportamento, assuma as suas responsabilidades. Então, veja, é sobre isso que a gente vai conversar bastante no nosso evento, né? Para a gente entender como é que a gente faz isso, como é que a gente faz esse tipo de abordagem. Né? Então, como que a gente transforma a bronca, né, em uma descrição de necessidade, para que ele entenda e tome essa consciência? Então, isso que a gente vai conversar nesse evento, né, sobre sexualidade se aprende em casa. Nessa semana, a sexualidade se aprende em casa. Né? Como que a gente torna um problema como esse em uma aprendizagem? Esse é o propósito desse evento, da gente entender como é que a gente faz isso.
porque tem como. E quando você tira o foco do problema e coloca o foco na aprendizagem, é outra história. Você para de se estressar, porque você desenvolve no seu filho ou na sua filha a tomada, sabe, a tomada de consciência daquela necessidade. Então a necessidade passa a ser dele e não sua. Não é a sua necessidade de mãe, de educar o seu filho para que ele seja um menino, sabe, higienizado. Não. Ele vai perceber isso, a importância ao longo da vida dele, na convivência, né? E a cada dia as transformações vão fazendo ele perceber. Então, se a gente ensina como fazer essa higiene, o porquê e o cuidado, ele vai aprender por ele mesmo, né? E por essa orientação que você dá, a melhor forma dele lidar com aquela situação. Agora, qual é essa melhor forma? É a que eu quero? Do jeitinho que eu quero? Talvez não seja, né? Talvez não seja. Então, é importante que você saiba que ele sabe, é importante que ele entendeu ou ela entendeu o que é preciso fazer. Agora, essa tomada de decisão, como outras na vida dele, né? Por exemplo, a primeira vez, você vai poder conversar com seu filho, orientá-los, dar o suporte, prepará-los. Porém, essa tomada de decisão não é sua. Essa tomada de decisão vai ser deles. Agora, para que ele possa conversar com você, como a gente trouxe acho na última live, né? Para que ela possa conversar com você, ou seu filho possa conversar com você, ele precisa perceber que ali existe segurança, que ali ele está tranquilo para poder ter esse tipo de conversa, né? Então, a gente, né, colocar os limites e estabelecer as nossas negociações com nossos filhos, gerando um diálogo de participação. Tanto tem o que você pensa, como o que ele ou ela pensam. E aí, juntos, vocês vão construir esses limites, vocês vão construir essa negociação, né? Estabelecendo aquilo que você suporta e admite de acordo com os seus valores, as suas expectativas. Mas a conversa precisa acontecer, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, chegando agora, o celular estava descarregado, que perdi. Poxa, Fabiana, hoje não vai ficar gravada, né? É uma pena mesmo que você perdeu, porque essa live de hoje não vai ficar gravada, né? Então, mas vamos lá, mas a gente volta nesse assunto na semana sexualidade, se aprende em casa. E se você está inscrita, a gente vai voltar nesse assunto, né? Então, aqui é só um aquecimento para a gente entender, né, o que faz os nossos filhos não nos ouvirem, o que faz a gente falar com as paredes, né? Então, essa é a proposta, né, dessa live de hoje. A gente está conversando aqui sobre essas questões. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né? E tentar entender. Na verdade, a gente já está aqui quase nos finalmentes, né, nos finalmentes da live. Então, o que a gente precisa ter nesse momento? Que foi que eu conversei com essa mãe, né? É importante que ela tenha paciência e mais, que ela aguente, como é que diz? Que ela aguente que o seu filho não faça exatamente aquilo que ela gostaria que ele fizesse. Que ela aguente que ele viva essa experiência. Gente, isso é tão importante. Porque se você não aguenta, você vai lá e faz por ele. E quando você vai lá e faz por ele, ele não assume a responsabilidade. E a sua conversa se torna desinteressante. E você começa a falar com as paredes. Então, você tem que deixar ele viver essa experiência. A Vívia colocou aqui como é difícil essa transição. Entender que eles começam a ficar independentes e tomam suas próprias decisões. Verdade, Vívia. Exatamente, é muito difícil e mais difícil ainda a gente ter esse controle, né? A gente, sabe, aguentar ver o nosso filho, sabe, ter chulé e poder sofrer bullying, ser rejeitado por alguém por causa do chulé dele e ele não tá nem aí para essa história. E a gente tem que aguentar isso. Mas isso faz parte da aprendizagem dele. Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa consciência,
a gente consegue suportar. Mesmo sendo difícil, a gente consegue suportar. E mais, quando a gente vê o resultado, né, disso que a gente conseguiu fazer, aí a gente faz, puxa vida, estou no caminho certo, é por aí. Então, experimentem, né? Experimentem deixar que eles façam. Não fez? É uma questão deles, não é uma questão sua, né? Então, eles é quem tem que viver. A sua é de orientar, é de dar suporte, é de, sabe, acolher, mas são eles quem tem que tomar essa atitude. Então, se é ele que tem que tomar essa atitude, se é ela que tem que tomar essa atitude, eles precisam vivenciar esse momento. E a gente, né, como a Fabiana colocou aqui, a gente precisa ter paciência, a gente precisa se conter, segurar a nossa ansiedade, que eu sei que muitas vezes é muito difícil, né? Mas é por isso que a gente precisa entender, não é, porquê das coisas, do mesmo jeito que é difícil para o seu filho fazer determinadas coisas, é difícil para a gente também, como mãe, segurar a nossa ansiedade, né? Segurar essa ansiedade que a gente tem com o intuito, né, de querer resolver aquilo que eles estão vivenciando, né? Se a gente pudesse, fazia tudo por eles, mas fazer tudo pelos nossos filhos não ajuda nossos filhos a crescer. Só torna a nossa conversa desinteressante e a gente ficar se queixando, blá, 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 e isso, sabe, não leva a lugar nenhum. Só leva a gente a falar com as paredes. E não é isso que a gente quer. A gente não quer falar com as paredes, a gente quer falar com os nossos filhos. E para falar com os nossos filhos, é isso que a gente precisa olhar. A gente precisa perceber quais são os interesses, né? A gente precisa perceber não só quais são os interesses, mas o que ele precisa nesse momento, de fato, que a gente fale, e até o que a gente não precisa mais falar, né? Como nesse caso. Pô, já falei, precisa ficar repetindo. Já disse, ele já ouviu, ele já sabe, ele não é surdo, ela não é surda. Então, o que a gente precisa agora é ter paciência, é também suportar, olhar para suportar as experiências deles, as tomadas de decisões deles, né? Então, se não tiver colocando ele em risco, a gente pode deixar eles viverem tranquilamente essas experiências, né? Então, gente, para isso que eu estou com esse meu evento, né? Se você está com essa dificuldade, se você acha que não consegue agir desse jeito, vamos lá, se inscreve aí no meu evento, na minha semana Sexualidade se Aprende em Casa, que nós vamos conversar em detalhes sobre todas essas questões que envolvem essa comunicação sobre sexualidade com o seu filho e com a sua filha. Tá? É um evento que vai ajudar bastante vocês a entenderem o que está acontecendo. A Fabiana colocou aqui, meu filho tem 12 anos, o meu menino aos 12 anos vivo falando, deixa comigo, mãe, eu sei o que estou fazendo. Tenho deixado ele ser mesmo responsável pelos seus atos. Muito bem, Fabiana, é por aí mesmo, tá? É isso aí, a gente precisa, né, deixar que eles vivam a sua experiência para que eles troquem com a gente, para que eles voltem numa conversa com a gente, ô mãe, de fato, naquele dia, sabe isso, aquilo, e a gente vai trocando e a conversa vai se aprofundando. Então a gente tem que perceber que nossos filhos estão crescendo e que se eles estão crescendo, em que momento é que eles estão desse crescimento? Quais são as suas intenções? O que eles precisam saber? Então, isso é algo que a gente não pode perder de vista, que a gente precisa aprender. Andréia colocou, aqui em casa já falei muito com as paredes, ele finge de surdo, mas escuta tudo, percebo depois pela sua fala. Também tem essa, né, Andréia? Às vezes, Andréia, é exatamente isso também que acontece. Eles não dão um braço a torcer, eles simplesmente, né, fingem que não estão escutando, embora, principalmente quando é uma coisa que interessa para eles, e aí depois a gente vê no discurso deles, a gente se enxerga. E aí a gente vê o quanto, não é, que a gente, na verdade, às vezes pode estar
né, enganada, a gente não estava falando com as paredes, a gente estava falando, só que a gente estava fazendo um monólogo e não estava fazendo um diálogo. E o que a gente quer é um diálogo, porque o diálogo ele é rico, né? Tem uma troca, você fica sabendo o que o seu filho pensa. A outra Fabiana, deixa eu só ver aqui, a Fabiana Aparecida colocou: meu filho com 10 anos não é organizado, cobro muito isso dele desde pequeno. Às vezes eu não aguento, vou e faço o que falei várias vezes. Vou tentar agir como está falando. Depois me conta, Fabiana, qual foi o resultado. E ainda moro com a sogra e o sogro, bis e tia deles. Então a criação fica ainda mais difícil. Nós nos damos bem pra caramba, mas percebo que ele vai mais pro lado da avó, que passa a mão na cabeça dele. Claro, a gente sempre fica do lado da avó. Sei muito bem como é isso, porque sou vovó. Mas, obviamente, né, que o nosso papel como mãe é diferente do papel de avó. Então, não fique tentando, né, competir com a avó, e faça o seu papel, porque cada um tem o seu papel. Ele vai para o lado da avó porque encontra esse reforço, mas isso não quer dizer que ele segue mais a avó ou ele escuta mais a avó do que a você. Tudo depende da forma como a gente faz essa abordagem. A gente tem um papel muito importante na vida dos nossos filhos e isso a gente não perde. Né? A não ser que a gente crie uma situação de medo, de pavor, de pânico, que acabe, né, infelizmente, trazendo uma relação muito difícil. Deixa eu ver aqui. E estou deixando ele vir. Peraí, acho que tinha aqui. Obrigada, Lena. Adoro suas falas, tão coerentes, cheias de experiência e empatia com os pais e crianças. Ai, obrigada, Vívia. A Taz colocou: estou deixando ele vir só da escola, meu primeiro avanço, porque preciso que ele amadureça. A gente tem que fazer as coisas, sim, claro, a gente usa, não é de uma autonomia, a gente vai dando, não é, ou criando uma autonomia vigiada, até que eles gradativamente vão tomando pé das suas devidas situações. Eu não sei se ele, que informação, mas ele me fala que melou a zorba e agora está dando para lavar as mesmas. Eu não sei se ele, eu não entendi esse começo aí, Tassi, mas eu estou vendo aí que seu filho está tendo poluição noturna, né? E que ele mesmo está lavando a cuequinha dele. Então está na hora de conversar sobre ejaculação com seu filho. Então vamos lá, vamos conversar e saber dele o que é que está acontecendo. Muito bem, gente, nós estamos aqui já finalizando esse meu momento aqui com vocês, uma live bastante produtiva, né? E que a gente precisa ter toda a atenção do mundo para a gente não ficar falando aí com as paredes. E uma das coisas, né, que a gente precisa estar atento é que falar só o que a gente quer falar com eles e não, né, o que eles precisam ouvir ou o que é do interesse deles, é uma forma de levar a gente a falar com as paredes. Então, claro, a gente tem que levar em conta o que a gente quer falar, mas analisar, fazer um diagnóstico para saber, é isso que ele precisa, é isso que interessa para minha filha, é isso que ela está precisando aprender nesse momento, e com tudo isso, a gente então poder gerar valor para eles e então despertar esse interesse, né? E uma grande oportunidade é que a gente dá aos nossos filhos é exatamente a gente transformar tudo isso nessa aprendizagem. Então, a gente transformar uma conversa, uma bronca, né, um problema, o que seja em aprendizagem, é o nosso papel como educador. Né? E nós, mães, nós, pais, somos educadores. E, portanto, essa é a nossa missão. Transformar o que os nossos filhos desejam saber e precisam em aprendizagem. Não só em a gente falar, mas em, de fato, fazer com que eles aprendam, tá? E é isso que a gente vai conversar mais na semana Sexualidade se Aprende em Casa, que vai acontecer do dia 11 ao dia 17.
Quem ainda não se inscreveu, se inscreva e eu tô lá esperando por vocês. Amanhã nós teremos mais uma live, né? Então, obrigada aqui a Deise, elogiando a live de hoje. Eu também gostei muito, Deise. Eu adoro, né, conversar com vocês, e quando vocês participam, colocam aí as perguntas de vocês, os comentários, trazem as histórias de vocês, essa live fica muito mais animada, e eu também. Muito bom. Então, a live da manhã, o que é que a gente vai falar? O respeito e o interesse sexual na puberdade. Então, vamos conversar sobre esse momento que os nossos filhos estão vivendo. Então, vejo vocês amanhã na live Respeito e o Interesse Sexual na Puberdade. Então, quem não se inscreveu ainda no meu evento, Sexualidade se Aprende em Casa, vai aí no link que o Tiago acabou de colocar outra vez nos comentários do Facebook e do YouTube. E quem está no Instagram, vai na minha bio, que aí na bio tem sim um link para vocês clicarem e se inscrever nesse evento. Fabiana, graças a Deus, temos você, Helena. Ai, que bom, e eu tenho a vocês, que maravilha, né? Então, gente, foi um prazer, parabéns a todo mundo que ficou comigo até agora, e até amanhã com a live Respeito e o Interesse Sexual na Puberdade. Então, vejo vocês amanhã às 19 horas. Até lá!